Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos fazer uma matéria, vamos fazer uma aulinha hoje, né, sobre revisão. Toda a matéria que a gente estudou até o momento, tá bem? Depois eu preparei alguns exercícios e a gente vai trabalhar neles também, tá bom? Essa vai ser uma aula bastante dinâmica, bastante rápida. Quer dizer, não tão rápida assim, né? Não em comparado com as outras aulas. Mas em relação né, a revisão, eu digo que ela vai ser alta por quê? Porque a gente já teve essa aula, né? Já dei essa revisão para vocês. Vou dar de novo, tá? Vou explicar os conceitos novamente, tá? E depois a gente vai pegar esses conceitos e aplicar nos exercícios, tá bom? Esses exercícios que eu fiz foram todos fundados na FGV, tá bom? Então, não é exatamente o que vai cair numa prova da OAB, tá bom? Mas é como a FGV costuma cobrar e como ela, né, segue um pouquinho em relação a essa matéria, tá bom? Então, vamos começar então aqui sobre o conceito de Estado, né? O Estado ele pode ser compreendido como uma construção jurídica política complexa, né? Dotada de soberania e de estrutura para organizar o exercício do poder em determinado território, certo? Então, não se trata apenas de uma entidade material, mas, mas também de uma não se trata apenas de uma entidade material, né, mas também de uma instituição que articula três dimensões fundamentais: é o poder, a legitimidade e a normativa, certo? O Estado, ele não apenas exerce esse poder, mas ele também exerce o poder de forma institucionalizada, entendeu? Porque é por meio de uma estrutura normativa que confere previsibilidade e estabilidade às relações sociais, tá certo? Então, as três dimensões fundamentais que o Estado trabalha, né? Poder, legitimidade e normatividade, certo? E os elementos essenciais, né, para a existência do Estado o povo, o território e o governo, tá certo? A gente vai estudar esses elementos agora, tá certo? E, e só mais uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, certo? É, nesse sentido, né, que eu estou explicando o Estado moderador ele surge como uma resposta à necessidade de centralização e de racionalização do poder político. Então, supera formas difusas e de autoridade características de períodos anteriores, sabe? Como o feudalismo, por exemplo, tá certo? Só é um pontinho que eu queria dar para vocês, antes da gente começar a falar sobre o povo, né? Tá certo? Então, o conceito de Estado, né? Portanto, compreender o Estado é essencial para a gente compreender como o poder se organiza, né? E se legitima e se limita dentro de uma ordem jurídica, né? Dentro do ordenamento jurídico, tá certo? Indo agora para o povo, né? O povo, né, como eu disse para vocês, é um dos três elementos essenciais para a existência do Estado, né? Então, vamos lá. O povo, quanto elemento constitutivo do Estado, ele deve ser analisado sob uma perspectiva jurídica, tá certo? E não meramente sociológica. Então, diferentemente da população que abrange todos os indivíduos presentes no território, o povo corresponde ao conjunto de indivíduos que mantém um vínculo jurídico político para com o Estado, tá bom? Normalmente por meio da nacionalidade, certo? Então, é diferente de população, beleza? Esse vínculo é fundamental, esse vínculo do jurídico político com o Estado. Esse vínculo ele é fundamental porque é ele
que legitima a participação política e a titularidade da soberania nos regimes democráticos. Então, assim, quando afirmamos que todo o poder emana do povo, né, estamos nos referindo a esse corpo jurídico político que constitui o fundamento da legitimidade do Estado, e não uma coletividade, como é que se diz? Uma coletividade indistinta, certo? Então vamos partir para o território, né, que é o segundo elemento. O território, pessoal, ele não deve ser reduzido apenas às dimensões meramente geográficas, tá certo? Ele representa o espaço jurídico, né? O espaço jurídico de incidência da soberania estatal, ou seja, é o lugar, o espaço aonde o Estado manda, certo? É o limite territorial aonde o Estado deve ou não deve mandar, até onde o Estado manda, certo? É dentro desse espaço que o Estado exerce todas as suas jurisdições e aplica suas normas, impondo sua autoridade. Entendem? Licença. Além disso, o território ele delimita a competência estatal. Então, ele funciona como ele funciona como um critério de validade das normas jurídicas, né? Então, fora dele, o poder estatal encontra limites, tá certo? Sobretudo em razão da soberania, né, e de outros estados, beleza? Então, portanto, o território é simultaneamente um espaço físico e um espaço jurídico de exercício de poder, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial, tudo isso, todos né, essa abrangência territorial, o Estado tem poder sobre ela, beleza? Vamos partir para o governo agora, né? O governo, ele é a dimensão funcional do Estado, né? Então, ele é responsável pela concentração do poder político. Quando o povo ele representa a titularidade da soberania e o território delimita seus exercícios, o governo é o instrumento por meio do qual esse poder se manifesta de forma concreta, certo? E é o governo que se que se materializam decisões políticas públicas, né, atos administrativos, tudo fruto do governo. Vocês entendem a diferença disso, a diferença desses três elementos, certo? Então vamos lá. O povo é quem tem o poder, né? Tem o poder perante o Estado. O território é toda a massa em que o Estado pode ou não ter soberania. Já o governo ele representa a titularidade, ele representa exatamente é, as decisões políticas, ou seja, ele representa o poder, certo? Ele representa sim o poder de fato que o Estado está aplicando no território. E é exatamente por isso que a análise das formas e os sistemas de governo se torna essencial, pois eles determinam quem exerce esse poder, né? E sob quais estruturas institucionais ele é exercido. Beleza? Acho que deu para entender, né? Esses três pontos, né? Sendo os três elementos do Estado. Beleza? Vamos agora para a soberania. Pessoal, a soberania é um elemento estruturante do poder moderador, certo? Ele se caracteriza, né, ela se caracteriza como um poder supremo e independente, beleza? Então, vamos lembrar, soberania se caracteriza por um poder supremo e independente. No plano interno, né, traduz na soberania, ou melhor, na soberania do Estado,
sobre todos os demais poderes existindo, extintos no território. Então, no plano externo, manifesta como uma independência em relação a outros estados. Consegue entender? É importante destacar aqui, pessoal, que a soberania contemporânea ela não é absoluta, tá bom? Ela se encontra, né, limitações no direito internacional, especialmente em contextos de cooperação e integração entre estados, né, ou seja, entre países, beleza? Então, é o que eu falei para vocês, né? Interno e externo, supremacia de todos os indivíduos, né? Isso daqui dentro do território, ou dentro do estado, onde, né, o estado fica no território. Externo, independente das relações de outros estados, beleza? Mas, além disso, nas democracias constitucionais, a soberania ela é atribuída ao povo, e o que implica, né, o poder estatal deve exercer, né, ele deve ser exercido em conformidade com a vontade popular, certo? Ainda é, de forma medi, é, mediada, né, por instruções re... Deus, fugiu a palavra da minha cabeça. Representativas, tá certo? Então, ainda que mediada por instituições representativas, tá certo? Certo. Então, vamos seguir. Então, vamos para formas de Estado, beleza? As formas de Estado, pessoal, elas dizem respeito à organização territorial do poder político, né? Então, no Estado unitário, há uma centralização política, ainda que possa haver descentralização administrativa, né? Já no Estado federativo, perdão, no Estado federado, há descentralização política com desculpa, a existência de entes autônomos dotados de competências próprias, certo? Então, essa autonomia, né, contudo, ela não se confunde com a soberania, beleza, pessoal? É outra coisa, que é a soberania que pertence una e indivisível. Então, portanto, a forma do Estado, né, trata da distribuição espacial do poder e não de sua titularidade, beleza? A gente consegue puxar aqui Estados Unidos. Estados Unidos, por mais que, né, eles tenham presidencialismo, tudo mais, o presidente manda, cada estado tem a sua própria lei, não é certo? Cada estado funciona de forma não autônoma completamente, né? Mas quem sabe né, do sistema meu Deus, da organização política, né, a organização estatual lá dos Estados Unidos, a gente consegue perceber que acontece bastante isso, né? Existe, não tem uma centralização, né? Ainda mais uma descentralização administrativa, né? Vamos, deixa eu ver. Nós saímos agora de formas de Estado, vamos para Estado unitário e Estado federado, certo? Ah, não, tá certo, desculpa. O Estado federado, né? Como eu falei para vocês aqui, né? Nós estávamos aqui e fomos para o Estado federado, que é o exemplo dos Estados Unidos, desculpa, do Brasil, né? No Brasil, a federação implica autonomia, mas não soberania dos entes federativos. Beleza, pessoal? Então, vamos lembrar, né? Estado unitário, Estado federativo. No Estado unitário, há a centralização política, né? Ainda que possa haver uma descentralização administrativa,
E no Estado Federado, a descentralização política com a existência de entes autônomos dotados de competências próprias. Beleza, pessoal? Tá? Exemplo, nosso Brasil. Vamos agora para formas de governo. As formas de governo, elas se referem à titularidade do poder político, ou seja, à identificação de quem exerce a soberania, beleza? Na monarquia, né, vamos começar na monarquia. Na monarquia, essa titularidade, ela se concentra em uma única pessoa, com características, com características como a vitaliciedade e, em regra, a hereditariedade, beleza? Então, monarquia é muito fácil a gente lembrar, né, pessoal? Monarquia é rei, né? É o poder concentrado em uma única pessoa, rei, né? E agora, indo para a república, né, que é bem diferente. Na república, né, por outro lado, o poder ele é atribuído ao povo, sendo exercido por representantes eleitos, eleitos pelo povo, com mandatos temporários e sujeitos à responsabilidade política. Então, essa distinção não é meramente formal, ela revela direitos fundamentais da legitimidade de poder, tá certo? É muito fácil a gente lembrar disso, pessoal. Muito fácil conseguir diferenciar monarquia com república, né? Monarquia, a gente pode citar Inglaterra, né? A gente pode citar, ou melhor, a gente, puxando para um contexto histórico um pouquinho mais antigo, a gente pode pensar em qualquer canto da Europa, né, que era regido por reis. Vamos lembrar aí, monarquia, monarquia, né? Poder, unipessoalidade, vitalicidade, hereditariedade, né? A lei absolutista e constitucional, certo? Já a república a gente consegue lembrar do nosso Brasil, né? O Brasil é uma república. República Federativa do Brasil, né? República Federativa Brasileira. Tá certo, pessoal? Então, essa distinção, como eu falei, ela não é só formal, mas ela revela também os fundamentos da legitimidade do poder, tá certo? De cada estado, de cada país, certo, pessoal? Falando agora sobre os regimes de governo, isso diz respeito à forma de exercício do poder, beleza? Especialmente no que se refere ao grau de participação popular e à existência de mecanismos de controle. Agora, na democracia, pessoal, o poder é exercido com base na participação popular, beleza? Tá. Só deixa eu ver um pouquinho uma coisa na chamada. Que susto de que o microfone estava desligado. Vamos voltar então. Tá bom. Na democracia, o poder é exercido com base na participação popular, beleza? Essa participação pode ser direta ou indireta. E sob desculpa, sob a garantia, né? As garantias institucionais. Agora, no autoritarismo, há uma concentração de poder e há uma limitação das liberdades políticas. Perceba como eles são diferentes, né? São tão completamente, são dois lados, né? Opostos. Portanto, quando a gente diz a respeito da forma de governo, né? Responde à titularidade. O regime responde à qualidade do exercício do poder, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre a separação dos poderes. Só deixa eu tomar um golinho de água.
Tá certo, pessoal? Vamos. Deixa eu só um minuto. Desculpa. Certo, vamos voltar então. Desculpa, pessoal, tô um pouquinho ruim da garganta. Ahn, a separação, né, dos poderes, ela é formulada de maneira sistemática por Montesquieu, né? Representa um mecanismo de limitação do poder estatal. E ao dividir as funções estatais entre executivo, legislativo e judiciário, ou seja, a tripartição, três poderes diferentes, busca evitar a concentração de poder e, consequentemente, o arbítrio, certo? Vamos analisar um pouquinho isso daqui, aula de constitucional, beleza, galera? Um poder aqui serve para olhar o outro, praticamente. Né? Pensa que existia um poder só, como o executivo. Existia somente o executivo. Melhor, existia um poder X. Tá? Existia um poder X, porém a gente decidiu que seria interessante a gente dividir o poder. Né? Então a gente pensou no executivo. Pensamos no executivo. Só que quem olha o executivo? Né? Porque o executivo, porque aqui, é uma administração. Então, quem dá uma olhada na administração? Por isso foi criado o legislativo, né? A produção normativa, né? Ou seja, quem rege, quem deve é, re- dizer o que fazer, né? Ou seja, leis, beleza? Então esses dois estavam lá, tá? Só que quem ia olhar esses dois? Por isso mesmo surge o judiciário para aplicar o direito, para que a lei seja justa e que essa lei justa recaia perante a administração, certo? Vou dando uma aulinha rápida de constitucional para vocês. Então, no modelo contemporâneo, né, no moderno, essa separação ela não é absoluta, né, sendo completamente complementada pelo sistema de freios e contrapesos, né, de freios e contrapesos, que permite a interferência recíproca entre os poderes como forma de controle, tá certo? Sistemas de governo, essa é bem pequenininho, certo? Os sistemas de governo, eles tratam da forma de como se estrutura, né? Como é estrutural em relação entre o executivo e o legislativo. No presidencialismo, pessoal, não há uma separação muito rígida com independência funcional e mandato físico do chefe do executivo. Já no parlamentarismo, isso é diferente. Há uma relação de interdependência, em que o governo depende da confiança do parlamento para se manter, certo? Então, essa diferença estrutural, ela impacta diretamente na dinâmica política, especialmente em termos de estabilidade e flexibilidade institucional, certo, pessoal? Vamos falar sobre o presidencialismo, né? Desculpa, já falei para vocês. Eu uso esse materialzinho aqui, eu já parto para tudo. Mas olha aqui, olha, isso aqui é interessante a gente pensar, com rigidez, nananã. Beleza. Presidencialismo, a gente sempre lembra de Brasil, sempre lembra dos Estados Unidos, certo? Então é muito fácil a gente lembrar. Mas e o parlamentarismo? O parlamentarismo, a gente lembra da Inglaterra. Vamos lembrar que lá na Inglaterra existe ainda o sistema de monarquia, só que quem manda é o parlamento, quem manda é o primeiro-ministro, certo? E é muito complicado a gente analisar o parlamento
inglês, na Inglaterra, no caso, porque lá existe uma grande instabilidade. Lembra que eu falei para vocês, né, que tem que ter um, uma interdependência, né, de confiança. O parlamentar, o ministro, ele pô, é um cargo incerto, ele pode, tipo, um dia ele é ministro, no outro dia ele não tem certeza, e no próximo dia ele não é mais. Entendeu? Então sempre gera essa questão de confiança. Vamos falar do poder moderador, depois a gente já está quase acabando já, tá bom? A gente já vai para os nossos exercícios, dá, dá tempo certinho da aula, né? Já assim a gente vai. Bom, poder moderador, ele é previsto na Constituição de 1824, certo? E ele constitui uma peculiaridade do constitucionalismo brasileiro, né? Ele é inspirado nas ideias de Benjamin Constant, e foi concebido como um poder de equilíbrio entre os demais, tá certo? No entanto, na prática, ele representava na verdade, ele significava uma concentração de poder nas mãos do imperador. Olha para você ver, né? Do imperador, acredita? Então, permitindo-lhe intervir diretamente na dinâmica política, né? E depois, né, a gente vai tratar sobre a intenção, a integração dos conceitos, certo? Na teoria geral do Estado, a gente deve sempre compreender como, como um sistema bem lógico, tá bom, pessoal? Como uma linha do tempo. Pensa na linha processual. Gente, que quem estuda já no terceiro, quarto ano, a gente já sabe nisso, né? A linha processual civil, a linha processual penal. Vamos tentar pensar nisso como uma linha processual também, certo? Como uma linha processual da nossa matéria. Bom, né, tem um Estado, ele é composto por povo, pelo território e pelo governo, certo? Por isso, tem a divisão de soberania legítima do poder, beleza? A forma do Estado organiza o poder no espaço, a forma de governo define a titularidade desse poder, o sistema de governo estrutura o exercício de seu poder, beleza? E a separação dos poderes limita esse exercício. Agora, né, depois, o regime político ele define o grau de participação popular, beleza? Então perceba isso como uma espécie de interligação, beleza? Tudo isso daqui é interligado, pessoal, tá? Então, se a gente analisar uma coisa, a gente tem que a gente logo já analisa outra. Ah, calma aí. Então, esse país aqui, esse estado, ele é um estado com poder moderador, ele é um estado com poder democrático, então logo ele, por exemplo, ele já, você entende, se você consegue perceber, né, e estudar desta forma, analisando, né, ponto por ponto, tá certo? Né, eu coloquei aqui um caso brasileiro, né, o Brasil ele é configurado como república, federação, e a sua forma de governo, né, na forma de poder, é o presidencialismo, certo? Tem a separação dos poderes, que é a tripartição dos poderes, certo? E essa combinação determina essa, essa dinâmica política institucional do nosso país, tá certo? Eu coloquei aqui, né, bons estudos para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder, ou seja, isso significa que o Estado, Montesquieu quis dizer isso, né? O Estado, ele usa o poder, mas também ele tenha o controle de como usar esse poder, certo? Por isso que existe democracia, por isso que a população sabe, sempre um direito da população ter exercer esse poder, certo? Para com o Estado. Beleza, pessoal? Vamos partir agora para as nossas questões, né? Questões elaboradas com base nesses exercícios.
Meu amigo. Certo. Vamos lá. Vamos colocar só para apresentar aqui. Nossa, eu não quero dessa forma. Agora, boa. Vamos lá. A respeito dos elementos constitutivos do Estado, assinale a afirmativa correta. O território corresponde exclusivamente ao espaço terrestre submetido ao poder estatal. B. O governo é um elemento acidental do Estado, podendo ser dispensado em determinadas situações. O povo constitui elemento humano do Estado vinculado juridicamente por meio da nacionalidade. D. A soberania substitui o território como elemento essencial do Estado contemporâneo. Pessoal, o povo constitui o elemento humano do Estado, né? Se caracteriza justamente pelo vínculo jurídico político que eu falei para vocês, estabelecido por ele, com ele, quer dizer, com ele e o Estado, normalmente através da nacionalidade. Aqui a banca ela trabalha uma confusão clássica entre povo, população e nação, beleza? A população é o conceito quantitativo, então engloba todos os indivíduos presentes no território, né? Inclusive estrangeiros. Já o povo é um conceito jurídico. Então esse detalhe é bastante importante porque nas democracias modernas é o povo e não simplesmente a população, beleza? Que aparece como titular de soberania de poder. Entendem? Então vamos partir para a próxima pergunta, tá bom? Determinado Estado organiza-se de modo que exista descentralização política entre entes dotados de autonomia, constitucionalmente assegurada. Nesse caso, é correto afirmar que se trata de o Estado unitário descentralizado, confederação do Estado soberano, Estado federado e monarquia federativa parlamentar. A alternativa correta aqui, pessoal, é a letra C novamente, tá? O Estado federativo, ele é um ponto-chave dessa questão que a gente entender aqui é a descentralização política, tá bem? É, quando a questão ela fala em entes autônomos com uma competência própria, né, competências próprias garantidas constitucionalmente, nós estamos falando de uma federação, certo? E atenção, tá? A autonomia ela não significa soberania, tá bom? Eu falei para vocês no comecinho da aula. No Brasil, por exemplo, o Estado e municípios, eles possuem autonomia política, né? Existem leis estaduais, leis municipais e leis globais, né? Leis federativas, né? Que abrangem toda a federação. Mas a soberania, ela permanece una e ela pertence à República, ela pertence à República Federativa do Brasil, tá? Pertence ao Estado. Estado, eu digo, né, a federação. Vamos para a pergunta número 3, a questão número 3. A respeito da soberania estatal, assinale a alternativa correta. A soberania interna refere-se à independência do Estado perante organismos internacionais. B. A soberania caracteriza-se pela supremacia do poder estatal dentro de seu território. C. A soberania popular implica exercícios de direito a permanente do poder por toda a população. Para C. A soberania contemporânea permanece juridicamente ilimitada. Pessoal, a soberania ela responde
a supremacia do poder estatal dentro do território, bem? E a questão ela tenta induzir ao erro aqui, tá bom? Ao tratar a soberania como algo absoluto ou ilimitado, a soberania a soberania contemporânea, tá? Ela sofre de uma relativação importante, principalmente diante do direito internacional e de tratados multilaterais, certo? Ou seja, a soberania ela continua existindo, mas já não pode ser interpretada de maneira absolutamente ilimitada, né? Como no Estado moderno clássico, beleza? Então, a alternativa, questão 3, né? A alternativa correta é a B, beleza? Pessoal, uma outra coisa, eu vou soltar, é bom que eu já deixe avisado e registrado, eu irei soltar este material, tá bom? Para vocês estudarem, essas perguntas para vocês estudarem, tá certo? E vocês podem usar a minha monitoria como uma espécie de correção, beleza? O material que eu vou mandar vai ser bem diferente desse daqui. Esse daqui está um pouco menos trabalhado, porque eu acabei perdendo o arquivo e de última hora eu só refiz as perguntas, né? Copiei e colei das anotações que eu tinha. E só que eu tinha um outro bem separadinho, tá? Esse daqui tá muito junto, também tá meio ruinzinho da gente perceber. Mas nada que interfira, nada que a gente não possa superar, né? Então vamos continuar aqui. Vamos para a questão número 4, por favor. No que se refere às formas de governo, está na alternativa correta. A República caracteriza-se pela hereditariedade e a vitalidade do poder político. Nossa, só de ver já está errado. B. A monarquia constitucional pressupõe inexistência de limitações jurídicas ao monarca. C. A república fundamenta-se na tempestividade dos mandatos e na responsabilidade política. Ou letra D, a monarquia parlamentar dissolve completamente a figura do chefe de Estado. Pessoal, a república ela se fundamenta em três pilares centrais, tá bom? Que é a temporalidade do mandato, a responsabilidade política e a alternância de poder, certo? Então percebam que a legitimidade ela é legitimidade republicana, ela decorre de uma ideia de representação popular. E isso diferencia profundamente a república da monarquia tradicional. E que o poder, né, frequentemente se legitima por hereditariedade, né, isso na monarquia. Então, nessa questão, a questão a alternativa correta é a letra C, beleza? Questão 4, alternativa C. Questão 5, né? A respeito das distinções entre forma de Estado, forma de governo e sistemas de governo. Assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, eu vou explicar uma coisa, mas vamos ver as questões. A forma de governo define a organização territorial do poder político. B. O sistema de governo disciplina a relação entre executivo e legislativo. C. Forma de um Estado determina a titularidade da soberania popular. Ou D. O regime político corresponde à distribuição territorial de competências. Pessoal, vou ser bem rápido aqui, a alternativa certa é a B, tá? Porque a gente já falou sobre também isso, né? O sistema de governo disciplina a relação entre o executivo e legislativo, tá certo? Essa é uma diferenciação conceitual muito importante na teoria geral do Estado, tá certo? Então, a forma de Estado, né? Então, vamos lembrar, a forma de Estado é organização territorial de poder. Forma de governo é a titularidade desse governo, esse poder, desculpe.
que o sistema de governo é a dinâmica entre os poderes, né? Então, a FGV, ela gosta muito dessas distinções conceituais, beleza, pessoal? Então, alternativa 5, letra questão 5, letra B. Partindo para a questão 6, o presidencialismo distingue do parlamentarismo porque é, o presidencialismo, pessoal, ele se caracteriza por uma separação mais rígida entre executivo e legislativo, certo? Então, se a gente for analisar as perguntas aqui, a gente já consegue chutar logo de cara que é a questão que fala que estabelece a separação mais rígida entre executivo e legislativo, tá? Então, letra C, beleza? Questão 7. Entre determinado país, em determinado país, desculpa, o chefe de governo depende da confiança parlamentar para permanecer no cargo. Além disso, existem distinções entre chefe de Estado e chefe de governo. O caso é descrito, ele refere-se ao, pessoal, óbvio que o sistema parlamentar, né? Parlamentarismo, beleza? Tá saindo bastante cedo pra gente, né? Tomara que essa seja a, o C que represente a sorte para a gente na prova integrada, beleza? Tá certo? Parlamentarismo, né? Que, como eu falei para vocês, né, o chefe de governo depende da confiança parlamentar, beleza? Então, se por acaso o parlamento desconfia do ministro, né, na Inglaterra, ele logo perde o cargo, né? Então, um dia você é ministro, no outro dia você não tem certeza, no outro dia, no próximo dia você não é mais. Bom, vamos para a questão 8. A alternativa aqui, pessoal, a gente vai analisar que melhor expressa a finalidade da teoria da separação de poderes, tá bom? Da partição. A separação de poderes, ela surge como um mecanismo de contenção do arbítrio, tá certo? Então, é, Montesquieu, como eu falei para vocês, ele parte da premissa de que todo poder todo poder tende ao abuso quando não encontra limites. Por isso, a divisão funcional do poder estatal, ela busca impedir a concentração excessiva. Mas é importante lembrar que, tá, pessoal? No constitucionalismo contemporâneo não existe separação absoluta, existe interdependência controlada, beleza? Então, analisando as questões, a correta é a letra C de novo, né? Impedir abuso decorrente da concentração do poder estatal, beleza? Eu gostei bastante de letra C, tá? Eu gosto. E tem mais várias, tá bom, pessoal? Isso não foi por acaso, quer dizer, isso foi por acaso, né? Isso não foi por acaso, nossa, tem grande motivo para eu colocar a letra C em tudo. Não foi por acaso mesmo, tá bom? Opa. Questão 9. O sistema de freios e contrapesos pressupõe mecanismos, é, se característica, né, já respondendo a pergunta, olha só. Ele pressupõe mecanismos de controle recíproco entre os poderes. Então, a lógica aqui não é isoladamente, mas é um equilíbrio institucional, tá? Então, o executivo controla parcialmente o legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário controla juridicamente ambos. Certo? Lembra que eu falei para vocês que um fica de olho no outro? Exatamente isso, tá? Então, analisando as perguntas aqui, nós vamos para a alternativa letra C novamente. Olha só, meu Deus, só tem C. Gabriel, você fez um exercício que só tem C, sim, exatamente, tem C aqui. Bom, pessoal, só estudando C que vai dar certo. Tá bom? C de certo. Tô brincando, tá? Beleza, pessoal? Tá?
Chegamos agora nas metades das nossas perguntas. Olha só, eu separei 20 perguntas para gente estudar. Olha que legal, a sala não está nem um pouco cansativa, né? Eu não estou nem um pouco com uma dor de garganta absurda. Mas tá certo, a gente tem que estudar porque é muito importante a gente conseguir gabaritar esse tipo de matéria, tanto na OAB, tanto na prova integrada, né? É uma matéria relativamente muito fácil. É fácil de você analisar, fácil de você pensar e de lembrar também, tá certo? Então, vamos pegar firme mesmo. Beleza, pessoal? Questão número 10. Acerca do sistema, no sistema de assembleia, assinale a afirmativa correta. Caracteriza-se pela supremacia do poder executivo, baseia-se na rígida separação do poder, pressupõe predomínio político do legislativo. Na monarquia absolutista ocorre forte concentração do poder, mas nas mãos do monarca, né? Então o rei, ele não se submete efetivamente a limitações constitucionais ou parlamentares. É exatamente contra esse modelo de concentração político que surgem os movimentos constitucionais modernos, tá certo? Então, a gente pressupõe o domínio do político, é, no domínio político do legislativo, beleza? Então, letra C, novamente. A monarquia absolutista caracteriza-se pela limitação constitucional efetiva do poder monárquico, pela concentração do poder nas mãos do monarca, pela supremacia política do parlamento, pela existência de sucessões hereditárias. Pessoal, isso daqui é muito fácil, não vou nem explicar para vocês, que já expliquei diversas vezes. Tô brincando, vou explicar assim, tá bom? É, né? Já que é monarquia, o poder fica sempre na mão do monarca, beleza? Então, letra C, novamente. Questão número 12. Uh, sobre os regimes políticos, assinale a alternativa correta. Democracia e república constituem expressões sinônimas. O regime político refere-se ao modelo de exercício do poder estatal e o presidencialismo é uma espécie de regime democrático. E aí, letra D, a forma federativa constitui nonimidade do regime político. Pessoal, o regime político ele refere-se à forma de exercício do poder, tá? Então, aqui a banca ela tenta sempre diferenciar, né, diferenciar entre regime político, forma de governo e sistema de governo, tá? A democracia e o autoritarismo são regimes porque dizem respeito ao grau de participação popular e às garantias políticas existentes, certo? Então, letra B. Olha só, mudamos um pouquinho, letra B. Mas pode ficar tranquilo que já vai voltar o C, tá? A respeito do poder moderador previsto na Constituição brasileira, né, de 1824, a alternativa correta era exercício conjuntamente com o legislativo e o judiciário? Não. Ela possuía função executiva exclusivamente simbólica? Não. Contribu constituiu um mecanismo de forte concentração política nas mãos do imperador. Letra C acerta novamente, pessoal, né? A gente viu isso na aula, que o poder moderador, ele é um poder, uma concentração política nas mãos somente do imperador, certo? Questão 14. A ideia de que todo poder emana do povo relaciona-se diretamente ao princípio da... Todo poder emana do povo constitui a expressão direta, pessoal, do princípio da soberania popular, né? Nas democracias contemporâneas, a legitimidade do Estado decorre justamente
dessa vinculação entre o poder político e a vontade popular, tá certo? Então, letra certa é a letra B de barril. É, que é 15, né? São 15. Em relação ao Estado unitário e o Estado federativo, assinale a alternativa correta. Apenas o Estado federativo admite concentração administrativa, no Estado unitário inexiste qualquer forma de qualquer forma de autonomia local. O Estado federado pressupõe participação constitucional na competência, nas competências. O Estado unitário caracteriza-se pela pluralidade de soberanias. O governo é o elemento dinâmico desculpa, perdão, o Estado, desculpa, é o elemento dinâmico, ainda mais o Estado federado, né? Ele sempre pressupõe a reparação constitucional de competências. A federação ela exige distribuição política do poder entre esses autônomos, né? Então, uma vez autonomia não se confunde com soberania, certo? Então, nesse caso, a letra certa é a letra B. Desculpa, não. C, certo? O Estado unitário caracteriza a pluralidade de soberanias. Questão número 16. O governo, pessoal, é um elemento dinâmico do Estado, tá certo? Então, é responsável pela concentração prática do poder político. Vamos lembrar disso para a gente analisar a nossa questão número 16. O elemento estatal responsável pela concretização democrática, dinâmica do poder político é através desse poder político que a gente né, através dele que a soberania se transforma em uma decisão política concreta, certo? Ou seja, é a letra D, tá? Letra D. Agora, a respeito da questão 17, né? Determinado país possui mandatos temporários, alternância de poder, responsabilidade política, eleições periódicas. Essas características correspondem à monarquia, república, aristocracia, monarquia hereditária. Pessoal, mole também, né? Óbvio que é a questão B, certo? 18. Assinale a alternativa, assinale a alternativa correta acerca da soberania contemporânea. A soberania contemporânea ela sofre uma relativação importante decorrente da cooperação internacional. Tratados, organismos multilaterais e sistemas internacionais de proteção de direito humano, eles demonstram que o Estado contemporâneo ele já não atua de forma completa e isolada, certo? Ou seja, a expressão correta, a letra correta aqui é a letra C, certo? Letra C. Tá acabando, pessoal. O Brasil caracteriza-se atualmente como, pessoal, o Brasil configura-se como uma república, né? Uma república federativa presidencialista. Isso significa que a forma de governo do Brasil é uma república, que a forma do Estado é uma federação e que o sistema de governo é o presidencialismo, certo? Então, letra correta, letra C, novamente, tá bom? E questão número 20. A principal distinção estrutural entre presidencialismo e parlamentarismo consiste A, no reconhecimento da soberania popular, B, da existência de constituição escrita, C, da relação estabelecida entre executivo e legislativo, ou D, da forma federativa do Estado. Pessoal, a principal diferença estrutural entre o presidencialismo e o parlamentarismo está na relação entre o executivo e o legislativo, certo? Vamos lembrar.
No presidencialismo, há uma maior independência funcional. Já no parlamentarismo, há uma dependência política entre os poderes. Então, essa diferença altera completamente a dinâmica é, institucional do Estado. Então, neste caso, letra correta, letra C, tá? Na relação estabelecida entre executivo e legislativo. Certo, pessoal? Ó, hoje a aula rendeu, hein? E rendeu exatamente. Acabamos certinho. Vamos voltar aqui para a chamada. Tá certo. Pessoal, então, hoje a gente teve a nossa revisão para a prova integrada, tá bom? Agradeço muito a participação, agradeço muito a visualização. Caso tenha qualquer tipo de dúvida, eu gostaria que vocês mandassem para mim, tá? Pode mandar no meu particular, tá bom? E é isso, tá? Boa prova, tá? Façam com calma. Vamos lembrar, gente, que essa prova também a gente pode fazer de uma forma estratégica. Vamos fazer sempre as mais facinhas primeiro para a gente conseguir concentrar para estudar, para fazer elas e gabaritar essas questões mais facinhas, tá bom? Tá certo, pessoal? Outra coisa que eu gostaria de informá-los também a respeito, né, nesse sentido de estudo. O senhor Aldemir, agradeço muito, caso o senhor esteja assistindo essa aula, agradeço muito o senhor, tá bom? Para quem não sabe, Aldemir, ele mandou vários áudios resolvendo problemas, resolvendo exercícios no grupo, no grupo da monitoria, tá bem? Então, é um instrumento de estudo também para vocês, tá certo? Então, fiquem com Deus, boa prova, tá certo? E eu acho que essa é a minha última monitoria que eu estou estudando para vocês, tá bom? Sempre uma honra estar nesse projeto, sempre uma honra estar dando o nome do Unisal aqui, certo? Então, é isso, pessoal, tá? Não vou me prolongar muito, tá bom? Fiquem com Deus e boa prova, bons estudos, tá bom? Muito obrigado.